bem? Que bom estar com você nessa segunda-feira, mesmo atrasada. Estamos aqui firmes para poder compartilhar com você mais uma palavra, uma pequena palavra de Deus, com o objetivo de meditarmos na palavra e praticarmos. Esse é o nosso grande objetivo do nosso canal, ok? Antes de começarmos, eu queria pedir para você não deixar de deixar o seu like, compartilhar com alguém que possa ser abençoado e também conferir se a sua inscrição está feita no canal, que de vez em quando ela acaba sendo derrubada, ok? Hoje nossa fala vai ser sobre um trecho muito simples, muito pequeno, de Mateus capítulo 9, do verso 27 ao verso 31. Hoje nós vamos falar sobre cura, cura no corpo, cura na alma, cura nas emoções, cura no caráter. Hoje nós vamos falar sobre o poder que Jesus tem para curar. Vamos pensar um pouquinho sobre um relato que aconteceu em Mateus capítulo 9, do verso 27 ao 31, que fala da cura de 2 cegos. Mas antes é importante você entender mais ou menos como que a coisa estava acontecendo. O ministério de Jesus ele foi feito quase que a totalidade dele em cima de curas. Jesus veio para curar, salvar, curar e libertar aqueles que são amarrados, que são aprisionados por alguma coisa ou algum sentimento, algum pecado. Jesus veio para nos libertar da eternidade, do erro. Jesus veio nos libertar e nos perdoar, abrir o caminho para que nós pudéssemos ter comunhão com o Todo-Poderoso, o Altíssimo, aquele que se revela como o Deus único, aquele que é o Criador de todas as coisas. A pessoa de Jesus, ela é a expressão do amor que Deus tem por você e por mim. E é por isso que nós precisamos entender quais foram as atitudes de Jesus, por que que ele teve algumas atitudes, por que que ele teve algumas falas, porque tudo que Jesus falou, pensou e atuou aqui na Terra teve um propósito celestial, um propósito eterno. Jesus curou muitas pessoas e a gente vê lá em Mateus capítulo, lá no começo, Jesus curando, primeiro fazendo milagres, né? Transformando água em pão, curando cegos, curando aleijados, libertando pessoas que foram endemoniadas, que estavam possessas por demônios, por espíritos malignos. Jesus trazendo a oportunidade de cura para doenças incuráveis. Jesus fazendo o impossível, porque o possível nós podemos correr atrás, mas o impossível, que são muitas coisas, Jesus pode fazer por nós. E aí, Jesus tinha acabado de ressuscitar uma menina, e pensa em ressuscitar uma menina. Ressuscitar uma pessoa, uma criança morta. O quanto foi de impactante para aquelas pessoas ressuscitar algo que está morto. Jesus tem poder para fazer isso. E depois disso, logo depois disso, aconteceu a seguinte situação. E quando Jesus estava saindo da casa da menina, dessa que ele tinha ressuscitado, 2 cegos apareceram gritando: Ó filho de Davi, tenha misericórdia, tenha piedade de nós. Eles foram até a casa onde ele estava e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazer vocês enxergarem? Sim, Senhor, disseram eles, nós cremos. Então ele pôs a mão nos olhos deles e disse: Que seja feito a vocês conforme a fé que cada um de vocês tem. E eles puderam ver. Olha que maravilha. Jesus avisou os dois energicamente para que não contassem isso a ninguém. Eles, porém, espalharam sua fama pela cidade inteira. Eu li na Nova Versão Internacional, outras versões, seria bom você abrir a sua Bíblia e ler, porque algumas palavras são diferentes e dá um entendimento melhor para você e para mim.
Na revista e corrigida, Almeida e corrigida, diz assim, e os olhos se lhe abriram, no verso 30, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém saiba disso. Muito bem. Nós vamos pensar um pouquinho sobre algumas palavras importantes desse texto. É importante a gente ter esse tempo de meditação e reflexão sobre as palavras que foram escritas, porque elas foram escolhidas propositalmente pelo próprio Espírito Santo. Então, é importante que a gente pense sobre as palavras que estão escritas na Bíblia. Então, no verso 27, a gente vê há três palavras importantes: a palavra seguiram, a palavra clamaram e a palavra tem compaixão de nós. Bom, seguiram. Você fica pensando num cego, dois cegos, seguindo Jesus no meio de uma multidão, sem rua pavimentada, sem nenhuma indicação para deficientes, né? E os dois cegos seguindo Jesus, eles foram atrás de Jesus, eles começaram a perguntar, eles não podiam ver, mas eles ouviam e falavam. Então, eles ouviam as pessoas dizerem onde Jesus estava, e eles perguntavam: onde Jesus está? Eu quero ir, me ajuda. E eu acredito, a Bíblia não diz, mas um estava ajudando o outro, porque os dois foram juntos. E aqui a gente já aprende a primeira coisa, que as enfermidades, as doenças, as nossas mazelas nos trazem comunhão ou proximidade com as pessoas que têm as mesmas dores, né? Que os dois estavam correndo atrás de Jesus. Clamaram. Clamar é diferente de orar, de pedir ou de perguntar. Clamar é um nível muito mais profundo, é um nível muito mais expositivo. Então, eles gritavam ao público, eles não tiveram vergonha de expor as fraquezas deles. Eles não tiveram a vergonha de dizer: olha, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eles só clamavam porque eles também criam em Jesus, porque eles diziam assim: tem compaixão de nós, filho de Davi. E essa terceira palavra que eu queria ressaltar, eles declararam Jesus Cristo como filho de Davi. Se eles falavam isso, é porque eles já conheciam as promessas do Antigo Testamento, eles já sabiam que haveria um homem para salvar o povo, para salvar Israel. Eles sabiam que Deus, o Todo-Poderoso, tinha prometido que um dia viria o Salvador, o Senhor, aquele que pagaria os nossos pecados na cruz e nos traria a oportunidade de falar com Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que seria o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Messias. E aqui a gente percebe que eles tinham conhecimento. Eles também, no verso 28 e 29, eles declaram algumas coisas importantes, porque, primeiramente, quando Jesus vê a gritaria, vê o clamor, ele se compadece da dor do homem. E ele vira e fala assim: vocês creem que eu possa fazer isso? Em outras situações, Jesus pergunta para um cego: o que você quer que eu faça? Estava na cara que a pessoa era cega, mas Jesus tinha uma intenção para fazer essa pergunta. E aqui, Jesus faz outra pergunta numa outra situação para esses dois cegos. Ele fala: vocês creem que eu posso fazer isso? E hoje a pergunta é para nós: você crê que Jesus pode te ajudar nas suas dores, nas suas enfermidades? Você crê que Jesus pode trazer cura para o enfermo, cura para as nossas emoções, cura para as nossas doenças mentais, cura para nosso corpo físico? Jesus tem poder. Jesus tem poder, mesmo nós não vendo. Jesus tem poder do mesmo jeito que os dois cegos, eles não viam Jesus,
mas eles criam que Jesus tem poder. E eles falam: nós cremos, nós cremos. Então Jesus vai e ele põe a mão nos olhos dos dois cegos e ele declara assim: que seja feito conforme a sua fé. E os dois são curados. A Bíblia, aqui, o relato de Mateus, ele não enfatiza o momento da cura. É interessante que o trecho fala assim: e eles foram curados. Ponto. Não há uma ênfase na cura, mas eu entendo, né, e você também pode deduzir, que eles ficaram eufóricos, pessoas cegas, de repente, começando a enxergar. Eles ficaram eufóricos, mas nesse momento da cura, Jesus vem e dá um comando, ele dá uma direção, ele dá uma ordem. E aqui o texto é muito bem claro. Jesus ameaçou-os dizendo, na minha versão da Almeida Corrigida, na nova versão internacional, repreendeu-os veementemente. Então não foi uma fala assim, olha, que bom que vocês ficaram curados. Jesus falou, não falem para ninguém. Não falem para ninguém. Jesus foi muito enfático. E aqui eu fico pensando quantas vezes Jesus é enfático comigo, com você, e às vezes a gente é igualzinho os dois cegos, né? A gente sai falando para todo mundo. A gente faz exatamente aquilo que Jesus pediu para não fazer, mesmo depois de um milagre tão poderoso, onde ele demonstrou o poderio dele de ser Deus homem. A gente às vezes vacila. E aqui no verso 31 ele fala energicamente: não façam isso, e eles tiveram fé sim para ser curados. Eles foram curados. Eles tiveram fé em Cristo Jesus. Mas no final da história, eles desobedecem. E aqui eu aprendo algumas coisas simples e práticas para nós hoje, nessa manhã, nessa segunda-feira, nesse devocional semanal. Eu aprendo que se eu pedir misericórdia, Jesus vai me ouvir. Jesus vai ouvir você, se você clamar a Jesus. Clame. Clame por cura. Clame por resoluções de problemas impossíveis. E aqui a gente vê que são coisas impossíveis para o homem. Hoje nós temos a tecnologia, temos muitas coisas, mas hoje Jesus pode resolver problemas impossíveis. Outra coisa que eu aprendo aqui é que depois que os dois cegos tiveram um tempo com Jesus, porque eles conversaram com Jesus, eles não conheciam Jesus, eles passaram a conhecer e eles aumentaram o grau, o índice de intimidade ou de conhecimento mútuo. E Jesus vem e revela o poder dele logo de cara, logo no primeiro encontro. Mas Jesus já definiu que há uma relação de respeito e obediência. Quando Jesus fala, olha, eu quero que vocês não falem isso para ninguém. Não existe relato na Bíblia do porquê que Jesus perguntou isso. Jesus pediu isso. Jesus não queria, por algum motivo, existia um motivo celestial, um motivo que é de Deus, que não se contasse para todas as pessoas. Se alguém perguntasse para eles, eles poderiam falar. Mas sair falando ao Léo o que tinha acontecido não era para fazer dessa maneira. E a gente percebe que eles fazem exatamente ao contrário. Então, eu aprendo que, às vezes, a intimidade afasta o respeito. Quando eu tenho uma intimidade um pouco maior, eu posso correr o risco de perder o respeito com Deus. E é interessante que a gente perceba que Deus é Pai, mas Ele merece respeito. E o respeito, dentro do respeito está a obediência, né? Outra coisa que nós aprendemos aqui com esses dois cegos é que às vezes a gente fica tão entusiasmado, e eu acredito que muitas vezes a gente faz por ingenuidade ou por falta de conhecer a palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente usa
de alguma bênção que Deus nos dá para a gente fazer um ativismo religioso. Então a gente começa a falar muito de tais pessoas para ser aceito por outros, ou de tais denominações, ou de tais maneiras de adorar a Deus, ou mesmo da leitura da Bíblia. A palavra de Deus é uma coisa simples, mas ela é eficiente, ela é eficaz em tratar comigo, com você, na intimidade. E Jesus falou: não é para falar. E eles saíram correndo falando. E a gente às vezes percebe o quanto eu e você precisamos melhorar e estarmos atentos a não sermos ativistas religiosos, né? Muitas coisas nós aprendemos com essa palavra, mas eu queria orar com você hoje, para que Jesus cure você. Cure de tudo, do corpo, da alma, da mente, do espírito. Te liberte, me liberte do corpo, da alma, da mente, do espírito, mas é principalmente de nós sermos sensíveis ao nosso eu, ao nosso ser, em obedecer a Jesus, até no calar, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã abençoada, por esta palavra tão simples e tão poderosa, Jesus, que nos confronta e nos dá direção de desfrutarmos, Senhor Jesus, do céu aqui na terra, através da tua pessoa, dos teus milagres, do teu poder. Ah, Jesus, nós te pedimos que o Senhor traga cura para quem precisa ser curado, libertação para quem precisa ser liberto, e uma disposição profunda de te obedecer em tudo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, uma semana abençoada e até segunda-feira. Tchau, tchau.